Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Uma simples oração, um simples pedido, mas antes que as palavras saiam dos lábios, Deus está escutando o coração de quem o clama. É o que acontece hoje com Bartimeu, que vai até Jesus, que ouve Jesus e a respeito de Jesus que ele está passando e começa a gritar, começa a suplicar a presença do Senhor. Tem que resistir a algumas pessoas que os repreende e manda calar. Alguns tentam sufocar o grito de Bartimeu, mas ele continua persistente. Queridos, Bartimeu é para nós esse modelo de persistência na oração. Alguém que não se entrega fácil, alguém que não se rende fácil, alguém que continua pedindo. E o que ele quer, a cura da sua cegueira. Ele ouve falar de Jesus e esse ouvir falar de Jesus gerou nele uma fé expectante, uma expectativa que Jesus pode fazer aquilo com ele. E Jesus então vem, se aproxima, pergunta a ele o que ele deseja. Mestre, que eu veja. E Jesus diz: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. A tua fé te curou. Uma cura de uma cegueira física, é verdade. Mas hoje também na liturgia nós celebramos a memória de um homem que teve um outro tipo de cura, que foi a cura da sua cegueira espiritual, da sua cegueira também intelectual.
porque Justino era um pagão. Hoje nós celebramos a memória dele. E no encontro que ele vai tendo com os primeiros discípulos, as primeiras igrejas, as primeiras comunidades, ele ouve falar de Jesus. Alguém prega para ele sobre Jesus. E aquelas nuvens, aquelas dúvidas, aquelas incertezas que habitavam no coração dele são dissipadas pela luz da fé. E ele se torna um seguidor de Jesus. Ele que era filósofo, buscava a verdade, buscava a sabedoria e encontrou essa verdade, essa sabedoria na pessoa de Jesus. Se converte de uma tal maneira, a sua decisão por Cristo é verdadeira, é real, que quando perseguido ele não nega Cristo. Ele vai até o fim no seu testemunho de fé, vive o martírio, nasce para a eternidade de modo definitivo, e hoje a igreja olha para ele, trazendo essa verdade ao nosso coração, ao mesmo tempo que nos traz também esse evangelho narrado por São Marcos, mostrando que, assim como é importante para um cego ser curado da sua cegueira física, como é importante também curas que aconteçam na nossa alma para nos curar para a salvação, para abrir a nossa inteligência para a salvação, de modo que a gente, ao ver, a gente possa enxergar. Porque podemos ter olhos muito perfeitos, humanamente falando, fisicamente falando, mas o olhar da nossa alma estar doente, ou incapaz de crer e de se entregar. Peçamos hoje ao Senhor, o Espírito Santo, que venha em socorro sempre da nossa inteligência quando ela se demonstrar limitada, fraca, quando ela demonstrar os seus limites, porque às vezes Deus pode nos conduzir por um caminho de fé que a gente possa dizer: isso é um absurdo, como eu posso passar por isso? Como que eu que creio em Jesus posso viver isso? Por que essa situação na minha vida? Será que Deus não está olhando para mim? Será que Deus não está vendo a minha situação? Será que Deus não está enxergando as minhas orações? Mas por detrás, queridos, talvez daquela situação exista uma luz e uma sabedoria e uma graça que talvez nós não a alcançaríamos se não atravessássemos também por aquele vale escuro. Esse é o modo de Deus, às vezes, lançar luz ao nosso coração, abrir a nossa mente e às vezes até curar a nossa inteligência das suas fragilidades, para a gente perceber que Ele sempre está junto a nós com a sua graça. E essa oração que nós começamos a falar no início também é uma oração que muitos na igreja assumiram e que é o tipo de oração que até entrou na vida de oração de muitos homens e mulheres, principalmente na igreja oriental, e hoje chamado de oração bizantina: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Uma simples oração pode ser feita em qualquer momento. Jesus, filho de Davi,
ou simplesmente Jesus. Jesus. Só o nome dele tem poder. Só a invocação do nome dele já pacifica o nosso coração, já é capaz de reorientar os nossos pensamentos para Deus. Jesus. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Essa é uma oração simples, mas faz um bem para a gente. Quando os nossos pensamentos às vezes se tumultuam, o nosso coração se inquieta, faz um sinal da cruz no coração ou na mente, pequeno sinal da cruz. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Ou como nos ensina a liturgia das horas também, vinde, Senhor, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Que a graça de Deus nos ajude, nos socorra, nos ilumine, nos cure de toda e qualquer cegueira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.